Emenda constitucional da reforma da Previdência foi promulgada em sessão solene no Congresso Nacional. Alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos, realizaram visita especial ao Viveiro Seu Moura. Hoje você vai ver o reencontro emocionante de ex-alunos e funcionários do Colégio Silva Prado, o SENI. Hoje vamos receber também o Humberto Pescalini, do 2º Off-Road Jacareí. E também representantes do Instituto Semear para falar do projeto musical Por Princípios. Notícias, informações e prestação de serviços a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí. Lembrando que você é sempre bem-vindo, você é nosso convidado especial. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, mandar perguntas para os nossos convidados e aproveitar com a gente hoje esse já quase início de final de semana, né, Sibeli? Bom dia, sexta-feira. Bom dia, Leilane. Sextou aqui, a gente está aqui numa manhã de sol, mas diz a previsão que hoje cai uma chuvinha, então se prepare aí que no final do dia, assim como ontem, pode cair uma boa chuva no final do dia. E hoje você acompanha as principais notícias do Poder Legislativo e também o que tem de atrações para o final de semana. Mas antes vamos acompanhar alguns destaques da nossa região e também do cenário federal no Giro de Notícias. A lei orçamentária. Acho que a gente teve um problema aí na nossa transmissão. Daqui a pouco a gente volta para falar para vocês os principais destaques do Giro de Notícias. E amanhã e domingo tem evento especial para quem gosta de se aventurar ou admirar corridas em carros 4x4. É o 2º Jacareí Off-Road. E para a gente saber mais detalhes de tudo que vai acontecer, nós estamos recebendo o Humberto Pescalini, que é um dos organizadores do evento. Seja bem-vindo, Humberto. Sim, obrigado. Nós estamos com esse evento, já é a 2ª edição do evento da Jacareí Off-Road. Esse evento nasceu da vontade de uns amigos que gostam de andar, de se aventurar em ambientes externos, a gente anda muito na mata, fazendo trilhas, e a gente teve a ideia de falar, vamos começar a reunir as pessoas que gostam disso. E reunimos algumas pessoas e vimos que dava para fazer um evento para Jacareí, para as pessoas de Jacareí, da região, do Vale do Paraíba, também da região em torno, conhecerem o que é esse esporte, o que é o off-road. Nós temos as pistas com o indoor para uma pista de desafio, o Jeep vai lá, ele vai se desafiar, são Jeeps preparados, são Jeeps que são trabalhados para fazer aquilo. Temos o arrancadão também, o arrancadão é só para a pessoa esticar numa reta, mas são Jeeps também que são preparados para isso. E temos também a pista interna para que as pessoas que têm o seu veículo 4x4, mas não usam normalmente o 4x4, saber o que é o 4x4 do carro, o que ele pode fazer com aquele veículo. E que dia que vai acontecer? Eles vão acontecer este final de semana, nos dias 23 e 24. Nós vamos estar com portões abertos às 8 horas da manhã. As competições vão começar em torno das 9 horas. O pessoal vai começar aí a ligar os motores, todo mundo já começar a ouvir barulho de motores, os carros são carros bem preparados. E aí começa e vamos até às 18 horas. Mas para quem está em casa, para entender, quando a gente fala, né, de se aventurar, de circuito 4x4, as pessoas já pensam às vezes em velocidade, mas não é um evento que tem velocidade, é mais calculado sobre obstáculos, é isso mesmo, Isso, Beto? Você tem que fazer um menor tempo na pista, mas essa pista é uma pista de desafios, uma pista técnica, então você tem obstáculos que você não consegue correr em cima desses obstáculos. Você tem que vencer esses obstáculos no menor tempo, mas normalmente você não tem velocidade, você tem aquela técnica de como passar esses obstáculos. Então você tem um atoleiro,
Tem muitas vezes que atola um Jeep, ele vai puxar no guincho, aí tem o que a gente chama de Zequinha, que é aquele que vai do lado, o Zequinha é o que vai pular dentro do barro e vai lá puxar o cabo do guincho, vai amarrar em algum lugar para poder tirar o Jeep do atoleiro. Então é uma coisa até engraçada, no final, normalmente o Zequinha está todo sujo, ele é o Zequinha assim, é a parte mais divertida de tudo ali, é ver a hora que o Jeep atola, é o Zequinha correndo com o cabo. Atração especial. É. Humberto, então é sempre um esporte de dupla, assim, sempre tem que ter Sim. dois. Na parte de desafios, é obrigatório ter o piloto e o Zequinha, que é o que acompanha, né? E sempre eles trabalham em conjunto, o Zequinha sempre está ajudando também o piloto, onde entra, como que faz, é o orientador também do piloto, né? E os dois precisam ter algum preparo físico, além do preparo técnico, que a gente sabe, mas o preparo físico também? É bom ter um preparo físico. Principalmente o Zequinha. Principalmente o Zequinha, porque é ele que vai correr. O piloto vai estar sentado ali no volante e trabalhar com o Jeep, né? Agora o Zequinha, se necessitar, é ele que corre. Então ele precisa ter um preparo. E o carro tem que estar devidamente, além de ser 4x4, ele também tem que estar devidamente preparado. Normalmente são carros que o pessoal trabalha suspensão, troca um pneu, você não anda com um pneu desse que a gente anda na rua, você coloca um pneu que seja mais agressivo, nós chamamos de um pneu mais agressivo para poder passar naqueles desafios. Você entra num atoleiro, ele te ajuda a sair do atoleiro. Então são Jeeps normalmente são preparados para aquilo mesmo. Vai acontecer lá no Agrocentro e vocês estão montando toda uma estrutura para que a pista fique de forma adequada. E tem também uma condição climática aí, porque precisa ter lama. Se não chover, como é que vocês fazem? Nós, junto ao SAI, nós conseguimos caminhões de águas de reuso. Então, se não chover, ontem já deu uma chuvinha, já ajudou um pouco. E se não chover mais e a gente vê que está precisando, essa água de reuso vai ser utilizada para poder fazer a lama, para poder ajudar nos desafios para os jipeiros. Não tem desperdício de água, então? Não, são água de reuso. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa aqui com o Humberto para saber sobre o circuito de off-road que vai acontecer aqui dia 23 e 24. Vamos falar agora sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, conhecida aqui de todo mundo, a LOA, que a gente sempre está falando aqui na TV Câmara Jacareí, é um instrumento de programação das ações que serão executadas na cidade. Veja agora como ela é colocada em prática. A Lei Orçamentária Anual para 2020 já está sendo discutida na cidade. Promovida pela Prefeitura, uma série de 6 audiências públicas já foi realizada em diferentes regiões para que a população possa dar sugestões de investimentos. A LOA define o orçamento da cidade. Sendo assim, ela apresenta uma prévia de arrecadação do dinheiro dos nossos impostos e como esse dinheiro deve ser investido pela Prefeitura. Normalmente, as áreas de maior investimento são saúde, educação, obras e manutenção pública. Para o ano que vem, o total previsto para a administração direta, considerando recursos próprios, arrecadação e transferências estaduais e federais, é de 1 bilhão e 34 milhões de reais, um aumento de 0,1% em relação a 2019. De acordo com o projeto da LOA, as maiores fatias do orçamento ficam com saúde, educação e infraestrutura. As despesas no ano que vem devem ser da ordem de 250 milhões de reais para a saúde, 200 milhões para a educação e 153 milhões para a infraestrutura. Recentemente nós tivemos aqui uma audiência pública explicando como será investido o dinheiro nessa questão da LOA para o ano que vem. Já está disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá você consegue verificar direitinho as explicações do secretário de governo, Celso Florencio, para você entender melhor um pouquinho da LOA. Bom, agora a gente vai conseguir mostrar para você o que é destaque aqui na nossa região e também no cenário federal no Giro de Notícias. E a gente começa aí com a nossa primeira notícia do Jornal Diário de Jacareí.
Nossa cidade apresenta a programação para o Natal deste ano de 2019. A programação completa você encontra no site da Prefeitura Municipal, jacareí.sp.gov.br. Mas lembrando que dia 6 de dezembro é o dia que começam as atividades que vão ser ali no Pátio dos Trilhos. A abertura vai ser às 19 horas com a chegada do Papai Noel. Ele vai percorrer as principais ruas do centro da cidade e depois chegar lá no Pátio dos Trilhos, onde vai acontecer a partir das 7 horas da noite às 19 horas o acender das luzes. Lembrando que a programação você encontra no site da Prefeitura e você vai poder aproveitar do dia 6 de dezembro até o dia 23, um pouquinho antes do Natal. Vai ter várias coisas para você conferir lá no Pátio dos Trilhos. E no dia 6 a gente espera também aqui um representante da Secretaria de Desenvolvimento para falar tudo que você vai encontrar lá nessa atividade que vai acontecer no Pátio dos Trilhos. Próximo destaque agora do Jornal O Vale: intervenção na Santa Casa de Jacareí deve continuar até 2020. O fim da intervenção na Santa Casa não vai acabar tão cedo como estava previsto no início do governo do prefeito Isaías Santana. A menos de 20 dias do término do período do fim da intervenção da Santa Casa, o prefeito Isaías vai prorrogar novamente essa medida. Na campanha de 2016, ele havia prometido encerrar a intervenção. A expectativa era a seleção da organização social que ia unificar o atendimento antes da devolução, mas não deu certo. A dívida da Santa Casa, cerca de 100 milhões, será assumida pelo município. O executivo informou que seguirá em 2020 tutelando a instituição. Então, é sem data para esse fim da intervenção. Agora a gente vai conferir o que é destaque em Brasília, no Senado Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos analisa a cobrança do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Então, essa análise aí passou pela comissão durante essa semana e esse projeto é do senador Flávio Arnes, que você vê aí na foto. O projeto diz que a alíquota será de 15% caso o beneficiário morar em outro país, com tributação favorecida, que são os chamados paraísos fiscais. Os lucros ou dividendos estarão sujeitos à alíquota. Assunto um pouco complexo, mas você consegue mais informações na agência Senado. Agora a gente acompanha o que é destaque na Câmara dos Deputados. Proposta elimina pontuação na carteira de quem deixar de atualizar o documento do carro. Notícia para os motoristas. Esse projeto acaba com a pontuação na carteira de motorista para quem deixar de emitir em 30 dias o certificado de registro de veículo quando houver mudança de proprietário ou localidade. Hoje, se você muda de carro, de veículo ou de localidade, você tem 30 dias para regularizar a sua situação, senão você acaba levando aí 5 pontos na carteira. Esse texto do Marcelo Nilo altera o Código de Trânsito Brasileiro, que hoje pune essa situação com 5 pontos, como a gente já falou. O deputado Marcelo Nilo é do PSB e esse projeto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Agora, a nossa última notícia, a gente vai lá para a EBC. Black Friday, vendas por comércio eletrônico se equiparam às de lojas. A Black Friday que vai ser na próxima semana, daqui a uma semana, dia 29 de novembro. Então, segundo a análise e a projeção da Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, pela primeira vez as lojas o comércio eletrônico vai estar perto das lojas físicas, das vendas que são realizadas em lojas físicas. O faturamento previsto é acima de 3 bilhões de reais só no comércio via internet. O diretor de Relações Institucionais da entidade, que a gente falou agora, Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, disse que as vendas estão crescendo ano a ano desde 2010, quando foi a primeira promoção, que era comum há bastante tempo nos Estados Unidos, mas que chegou agora no Brasil. Lembrando que é sempre importante você tomar cuidado com as promoções e não sair gastando mais do que tem. Voltando aqui para a nossa conversa, no começo, Humberto, você falou que são 3 categorias, né? A do arrancadão, que foi a única que eu guardei. Queria que você explicasse direitinho o que são essas categorias para o pessoal de casa. Sim. As categorias são divisões dos jipes, né? Nós fazemos as categorias de acordo com a altura do pneu. Então, o pneu que vai até 36 polegadas de altura, ele corre na categoria Pro. O pneu acima de 36, ele vai correr na categoria Stock. E o arrancadão é livre. Tem gaiolas, tem jipes, aí não tem... O que são as gaiolas? As gaiolas são aquelas tubulares mesmo. Aí não necessariamente ela precisa ser 4x4, normalmente são 4x2. Então você
o pessoal faz, é tipo que a gente pode comparar, seria um bug. Acho que muita gente conhece aqueles bug que andam na praia. É semelhante àquilo, mas é montado. Normalmente o pessoal monta, coloca um motor, turbina e faz um carro para realmente andar muito rápido. Só que eles são muito leves. A diferença deles para o Jeep é justamente essa. As gaiolas são mais leves, então elas passam no arrancadão praticamente surfando em cima da lama. Humberto, você disse que não precisa ser uma pessoa super experiente, um profissional da área para participar. Vai ter como quem tem um carro ali 4x4 e quer aprender a usar melhor o potencial desse carro, a pessoa vai poder ir e ter essa oportunidade? Sim, nós vamos ter nessa trilha que a gente faz interna, normalmente as pessoas que andam com a gente, da organização, nós temos em alguns pontos, essas pessoas ficam orientando. Olha, aqui você coloca a sua reduzida, você vai ter que vencer um morro aqui, então com a sua reduzida você consegue vencer esse morro mais fácil. Vai descer, não deixa descer só no freio, reduz o Jeep também e deixa ele descer no câmbio. Então a gente tem toda essa orientação em cada obstáculo que tem dessa trilha interna, que é bem leve, mas para a pessoa entender para que serve cada equipamento. Muitas vezes a pessoa tem o equipamento no carro e não sabe nem para que serve aquilo dali. Outros, isso aqui é um 4x4, eu ligo ele vai tracionar nas 4 rodas, mas não sente a diferença como passar um obstáculo. Então, para a pessoa utilizar, até num qualquer obstáculo, numa estrada que esteja andando aí, a pessoa tem que saber um pouco dessa orientação, como utilizar aquele equipamento que ele tem, né? Muitas vezes eles acabam não tendo essa noção. O ano passado teve muito disso. Nós tivemos pessoas que falaram, nossa, agora que eu vi que muda completamente o Jeep quando eu coloco essa reduzida, ele fica muito forte, então a pessoa acaba entendendo para que serve aqueles equipamentos que eles têm no carro. Não é um esporte muito barato porque você precisa necessariamente ter um veículo apropriado para poder praticar o esporte aí. Mas tem alguma alternativa? Por exemplo, eu não tenho carro, se eu procurar vocês eu posso de alguma forma participar ali, sentir um pouco dessa experiência, porque não é todo mundo que tem esse acesso a ter um veículo 4x4 para poder de fato participar. Sim, o ano passado, como a gente fez várias voltas nessa trilha leve, no indoor não dá, porque no indoor você precisa estar com os equipamentos, você precisa estar de capacete, você precisa, cinto de 4 pontos, tem todo um preparo para você ir no indoor. Mas nessa trilha leve, normalmente o pessoal fala, não dá para eu ir com alguém, e a gente lota o carro lá, coloca 4, 5 pessoas dentro de um carro, dá uma voltinha lá, só para a pessoa sentir o que é. Aconteceu de pessoas deram uma volta com a gente lá e esse ano já está com o 4x4 dela. Já adquiriram porque pegaram gosto. Pegou gosto. Mas aconteceu de gente ficar com tanto medo que também não quis nunca mais? Ou não? Não, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha falado isso. Porque essa trilha é uma trilha leve, não é assim para amedrontar ninguém, é uma trilha só para a pessoa conhecer mesmo como que é fazer o percurso ali, não é uma trilha que dá para amedrontar alguém. Não é igual aqueles circuitos que a gente vê lá no norte do país, ou aquele que passa ali pela África, que precisa, o Zequinha precisa ficar... o rally. Fica ali. O rally ele é diferente, né? O rally é velocidade, né? Você precisa sempre estar batendo tempo, né? Esse nosso não, mais técnica. É mais técnica. Quando a gente sabe fazer uma trilha, aqui em Jacareí a gente faz algumas trilhas, Santa Branca, Guararema. Essas trilhas são trilhas... tem uma trilha que a gente faz, ela tem 6 km de extensão. Nós chegamos a levar 12 horas para fazer os 6 km. Então você imagina como os atoleiros que a gente passa lá dentro. E de vez em quando quebra um Jeep, aí você tem que arrastar aquele Jeep. O Jeep não vai ficar lá, tem que tirar ele de lá. Então tem todo um... E pra gente, assim, o pessoal fala, vocês são loucos. Nós somos loucos por esse esporte. Quando a gente sai da trilha, de falar, passei 12 horas dentro de uma mata, quando a gente sai, o corpo está cansado, mas a mente está zerada para começar segunda-feira de novo, totalmente zerado a mente. Em casos assim, por exemplo, o motorista, o Zequinha se reveza ou não? Quem é motorista, quem é Zequinha é o Zequinha. Normalmente, o motorista sempre vai ficar com o motorista.
Tem algumas vezes que você fala, Zequinha, vai lá, pega, atravessa isso daqui, eu estou aqui do outro lado, estou ajudando um outro Jeep, porque é um esporte de cooperação mesmo. Precisa ter um entrosamento você perfeito. precisa ter cooperação, tanto entre piloto e Zequinha, como com os outros participantes. Você precisa ter toda aquela interação de um ajudar o outro. A gente até brinca. Quando você vai fazer uma trilha, o da frente cuida do de trás. Se você não está vendo o de trás no retrovisor, para. Porque daí o que está na sua frente também vai parar e vai todo mundo parando. Então, você sempre está cuidando do seu parceiro de trás, do carro de trás, né? E tem algumas orientações que sempre a gente faz. É uma cooperação mesmo, porque quando você entra, você está levando o seu carro ao limite, levando você ao limite, seus equipamentos ao limite. E se não tiver a cooperação, você acaba quebrando um carro mais fácil, você acaba ficando lá no meio da mata por mais tempo. Agora, Humberto, me corrija se eu estiver errada. Eu imagino que são mais homens que estão dirigindo esses carros 4x4, ou tem também mulheres? Tem mulheres. Nós temos uma representante nossa aqui, a Cristina, ela morava em Caraguá, agora ela está morando em Caçapava. Ela ama isso. Ela tem um Willys, ela tem um Jeep dela e ela ama isso daí. Para todo lado que a gente vai, ela sempre está acompanhando, ela adora isso aí. E acaba aparecendo mais agora, porque vê que antes eu acho que muitas mulheres olhavam e falavam, não, isso é um esporte para homem, não é muito... Mas eu acho que uma vai levando outra, não sei o quê. Agora está começando a aparecer algumas mulheres também que compram o seu veículo 4x4 e acabam indo com a gente. Sempre está aumentando vai a família. Eu, por exemplo, o meu Zequinha é meu filho, né? Verdade. Então, meu filho, desde os 9 anos de idade, ele anda comigo. Hoje ele tem 15 anos e ele sempre foi o meu Zequinha. Tudo ele aprendeu lá andando com a gente, então é um esporte família mesmo, a gente sempre está com a família junto. Depois de cada trilha, a gente tem nós fazemos um churrasco do pessoal todo. Quando não faz um churrasco, nós temos um equipamento que a gente usa, que a gente fala que é um arado, e realmente é um arado daquele de gradear a terra, que o pessoal tampa e a gente consegue fazer todo o alimento ali dentro. A gente consegue fazer um arroz carreteiro, fazemos tudo dentro daquele arado ali. Então, muitos têm esse arado, outros levam alguma coisa e a gente acaba se divertindo e se confraternizando no final da trilha. Gostei dessa parte aí, da segunda parte da trilha. Bom, e amanhã, dia 23 de novembro, o serviço Catatreco da Secretaria do Meio Ambiente estará nos bairros Terras de São João, Terras de Santa Helena e também no Jardim São Luís. Saiba agora quais os horários e também os materiais que podem ser recolhidos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza o serviço Catatreco, sábado, dia 23 de novembro, nos bairros Terras de São João, Terras de Santa Helena e Jardim São Luís. O caminhão passará a partir das 7 da manhã, recolhendo sucata, utensílios domésticos, pneus, móveis, colchões e material reciclável em geral, com exceção de entulho de construção civil e restos de poda ou capina. Os munícipes também podem solicitar o Catatreco avulso pelo telefone 3961-3040. O serviço é realizado às terças e quintas-feiras por meio de agendamento. Pois é, um grupo de alunos do EJA, Educação para Jovens e Adultos, aqui de Jacareí, fez uma visita especial no Viveiro Seu Moura e a nossa equipe acompanhou o passeio. O Viveiro Municipal é um local que oferece uma vivência direta com a natureza. Não só a preservação de várias espécies, mas também lazer aos visitantes. Está muito conectado a partir do celular, da TV ou do computador? Bom, te faço um convite diferente hoje. Cultura, educação ambiental e uma vivência sensorial e histórica. Isso mesmo, tudo aqui no Viveiro Municipal Seu Moura. Vamos com a gente? Um grupo de educadores também nos acompanhou nessa vivência. E quem explica melhor é a Ana, que é diretora responsável pelo local.
Hoje, especificamente, os professores do EJA que vêm fazer a visita, que vêm fazer uma vivência aqui no Viveiro Municipal, tem trilhas e vivências com os nossos educadores ambientais. E se tem trilha, a gente não poderia perder a oportunidade de acompanhar. Os professores se mostram atentos a cada detalhe e absorvem todo o conhecimento para aplicar em sala de aula. Muitos dos alunos da EJA eles já têm um conhecimento, né, da natureza, muitos têm horta em casa, mas eu acho assim, visitação, né? Trazer eles para cá, para, né, ter esse momento que a gente está tendo hoje. Hoje em dia está muito difícil assim, levar educação ambiental para a sala de aula, e a gente tendo esse preparo também é bem bacana, né? Levando os conhecimentos que a gente teve aqui, conhecimento das plantas medicinais, ervas medicinais, então isso vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai agregar bastante. Eles estão com um projeto de lá onde eu moro. Então, nesse projeto lá onde eu moro, eles têm que, os nossos alunos da educação de jovens e adultos, que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, eles também não tiveram esse acesso ao espaço como o viveiro, ao cinema, ao teatro. Então, fazendo esses professores conhecendo esse local, eles podem estar divulgando esse espaço para que os nossos alunos venham conhecer. E eles já estão com alguns projetos nas próprias unidades escolares de estar fazendo horta comunitária, horta suspensa de plantas medicinais, então isso já está acontecendo em algumas unidades da EJA. Além de todo esse contato direto com a natureza, o viveiro conta com prédios e construções, onde muitas histórias e lendas são contadas. O que a gente mais trabalha com os alunos é a questão da lenda do Saci. Né? Então, acho que até nesse olhar da gente valorizar a cultura local e a cultura brasileira, a gente percebe que hoje em dia, infelizmente, a gente tem crianças que conhecem tudo sobre o Halloween, mas pouco sabem do Saci. Então, de perguntar quem é esse, como ele é. Então, eu diria que em termos de lenda, o que a gente mais ressalta aqui dentro do viveiro, principalmente por conta do bambuzal. Porque, para quem não sabe, o bambuzal é a casa do Saci, é lá que eles vivem, né? Que eles se reúnem, né? Fazem os seus combinados, que tipo de traquinagem eles vão fazer ou não, como é que eles vão defender esse viver ou não. E isso é uma das coisas que a gente procura relatar para as crianças. E tem alguns que saem daqui dizendo que viram. Ele estava ali, eu vi a hora que você estava contando, ele estava escondido. Então, isso é uma coisa bacana que a gente procura alimentar, principalmente junto aos pequenos, porque a criatividade, a ludicidade, a imaginação, ela faz parte da infância. Preservação da memória e do meio ambiente. Ter a consciência de que plantamos árvores cujas sombras sabemos que não iremos descansar, mas deixaremos um bom legado. Estamos em perigo de assistir ao colapso do equilíbrio ecológico entre espécies humanas e outras formas de vida no planeta. A reversão dessa tendência é imperativa, antes que seja tarde demais para a nossa atmosfera, planeta e nós mesmos. Não existe mais a minha casa, a sua casa, é o nosso planeta, a nossa casa, é todo mundo junto num lugar só, cuidar, respeitar e ser consciente dos nossos atos, para que a gente tenha um planeta aí pronto e bem legal para todo mundo viver em harmonia. Só fazendo uma correção, no começo a gente falou que os alunos do EJA visitaram o viveiro municipal, mas foram os professores que fizeram essa visita justamente para absorver conhecimento e poder levar para a sala de aula. Pois a gente continua aqui a entrevista com o Humberto. Humberto, vão ser 2 dias. Vocês vão estar lá os 2 dias, são vários, pelo que eu estou entendendo, são vários tipos de pista. Vai ser um para quem é iniciante, o outro para quem vai realmente participar do circuito, é isso? Isso. Os competidores, que a gente diz, né, que já fizeram a inscrição, todos esses competidores vão para a pista indoor, que daí é a pista de desafios, com aqueles jipes que a gente falou, os jipes preparados. Então, e nos intervalos das baterias, que nós vamos fazer várias baterias. Nos intervalos das baterias, normalmente nós fazemos um grupo, agora nós vamos fazer a trilha interna. Aí sai com várias pessoas da organização, com seus jipes também, vão para ir orientando aonde entrar e se alguém atolar alguma coisa, qualquer coisa, ele ter a pessoa para ajudar nessa trilha interna, né?
Então, temos todo um evento que dificilmente vai ficar parado. Você tem o indoor, você tem o arrancadão, e o arrancadão, assim, eles podem correr quantas vezes quiserem. Então, a pessoa começa, por exemplo, fazendo em 60 segundos o arrancadão, aí ele vê que o outro fez em 58, ele vai acelerar mais um pouquinho, vai acelerando, e vai sempre, o pessoal vai tentando baixar o tempo. E você pode fazer quantas vezes você quiser. Não são baterias como do indoor, que a gente precisa medir tudo certinho. O arrancadão tem as fotocélulas, a pessoa só fala, o meu Jeep é o número 10, entra e vai fazer o arrancadão. Lembrando que o endereço é ali na Estrada do Varadouro, número 500, Isso, no Jardim Colônia. No Jardim Colônia. Todo mundo conhece como Sindicato Rural, Agrocentro. Então, os portões vão estar abertos às 8 horas. Vamos ter a praça de alimentação também. Então, nesses intervalos que vão ter, tem a praça de alimentação, vão ter food trucks, vamos ter umas barracas de lanches, chopp, cerveja, refrigerante, sorvete. Mas se for dirigir, não pode beber. Não, dirigir não. É importante falar isso. Importante. Lembrando que quem for também pode realizar uma ação solidária. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, que depois vai ser doado para alguma instituição. Isso. O ano passado nós arrecadamos em torno de 1 tonelada de alimentos. E como foi o primeiro, nós achamos até que foi muito bom. E acabamos dividindo isso em 4 instituições aqui, uma instituição de Santa Branca e 3 aqui de Jacareí. Fizemos as cestas e doamos todos para essas instituições. Assim, a gente como não tem fim lucrativo nenhum, é só para reunir os amigos mesmo e mostrar o que é esse esporte, a gente acaba tentando fazer a ação solidária mesmo, de tentar ajudar ao próximo, que a gente... Normalmente o pessoal do jipeiro, o que a gente faz é tentar sempre estar ajudando. No final de ano a gente também tenta comprar presentes e leva para as crianças carentes. Então, o que a gente está tentando sempre fazer é ajudar o próximo, né? Então amanhã se divertir, ajudar o próximo a partir das 8 horas? Às 8 horas os Agrocentro. portões já estarão abertos. Os carros vão começar a rodar em torno das 9 horas e vai até às 18. Legal, obrigada, viu, Humberto, pela sua participação. Um abraço para todo o pessoal que vai participar lá e boa sorte para quem está concorrendo a prêmios e troféus. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de estar divulgando aí esse evento e agradeço mesmo e espero todos lá amanhã. Feito o convite. Bom, é isso aí, a gente vai para o intervalo rapidinho. No segundo bloco vamos conhecer um pouco do Instituto Semear. Não sai daí não, Bom Dia volta já. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Com simples ações e algumas mudanças nos hábitos, fica mais fácil ter uma alimentação mais saudável. Quer ver? Procure fazer as refeições em horários parecidos todos os dias. Evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma em lugares adequados, prestando atenção ao que está ingerindo. E sempre que possível, em companhia. Quando estiver fora de casa, prefira locais que sirvam refeições feitas na hora. E faça compras em lugares que tenham grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Para terminar, treine suas habilidades culinárias. Comida caseira é sempre mais saudável. Essas e outras dicas estão no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Saiba mais em www.saude.gov.br/saudebrasil.
Informação, utilidade pública e prestação de serviço é na TV Câmara Jacareí, canal 39.2. Assista e fique por dentro das ações dos vereadores e das atividades da Câmara Municipal. 39.2 na sua televisão. Sintonize. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Cuidar da saúde da boca é importante, para não doer, para não pegar até uma doença na boca. Eu sou Alice Andino, tenho 35 anos, sou a mãe de casa de 12 anos. Cuidado com a boca faz parte do cuidado com o corpo. Nós orientamos sempre estimular a melhor alimentação, uma alimentação mais saudável. Cuidado com a saúde bucal é um investimento que a pessoa faz nela mesmo pro resto da vida. Isso faz bem para mim, eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. O acidente não tirou minha vida, mas interrompeu minha carreira e me obrigou a reprogramar o futuro. Que cochilada, hein? Dirigir cansado? Nunca mais. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive o banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. No
trânsito, alguns segundos de distração são suficientes para mudar o seu destino. Fique esperto, seja vivo. Acesse o Facebook da TV Câmara de Jacareí. Curta nossa página, participe, escreva, envie vídeos e fotos dos acontecimentos da nossa cidade e fique ligado em nossa programação. facebook.com/TV Câmara Jacareí. Mais da metade dos acidentes acontece no final de semana, na madrugada. Abre o olho, irmão. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões, equipamentos domésticos e eletroeletrônicos como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular, pneus e materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, sucata, ferrosa, vidro e óleo de cozinha. Porque é tudo difícil quando você é mulher, que eles não querem ver uma mulher indígena lutando pelo seu direito, porque tudo quem luta pelo seu direito, para eles é crime, então eles perseguem. Passamos muito pela tortura e tortura psicológica, de lutar pelos nossos direitos. Tentaram me sequestrar em Dourados, me ameaçaram, com a mesma ameaça, com a mesma várias discriminação, a gente continua lutando pelos direitos nossos e vou lutar sempre. Já estamos de volta e a gente Começou com a Cibele, mas eu aqui junto, então vamos começar o segundo bloco falando do momento legislativo, que agora você confere os principais destaques dos trabalhos dos vereadores. Coloca... Então, o vereador Juarez Araújo, do PSD, que pede que a Prefeitura altere o itinerário da linha circular 21, que atende passageiros do Jardim Santo Antônio da Boa Vista, região sul da cidade. E o vereador Fernando da Ótica, do PSC, pede que o 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior intensifique as rondas no bairro Cidade Salvador, região leste aqui de Jacareí. E o vereador Paulinho dos Condutores, do PL, pede que a Prefeitura tire o semáforo que está no começo da ponte Nossa Senhora da Conceição, aqui no centro da cidade, no bairro São João. Tem um semáforo ali que fica mais ou menos ali na cabeceira da ponte. O vereador pede a retirada desse semáforo para evitar congestionamentos ali na ponte e evitar aquele tumulto todo com pedestres, com ciclistas e com vários carros parados na ponte. Lembrando que mais informações você pode conferir no site jacareí.sp.leg.br. Neste segundo bloco a gente vai falar sobre música. Um projeto tem ajudado crianças a enxergarem instrumentos musicais e melodias de uma forma especial. E para isso a gente está recebendo primeiro o maestro Rafael dos Santos, depois a gente vai também conversar com a Kátia Fumagalli, que são do Instituto Semear e do projeto Música por Princípios. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia, bom dia. Bom dia. Esse nome, quero que você repita o nome para mim. Orquestra por Princípios. Orquestra por Princípios. Eu estou treinando aqui porque eu acho que isso dá um trava-língua, esse nome. Sim. Explica pra gente o que é isso, Rafael. Certo. Essa orquestra, na verdade, ela está dentro do Instituto Educacional Semear, que está aqui em Jacareí há 10 anos. Esse projeto é um projeto de musicalização. São os alunos, todos os alunos do infantil, a partir dos 3 anos, a o 9º ano, que é o Fundamental 2 que a gente chama, eles fazem parte das aulas de música. A aula de música dentro do colégio regular, ela está como uma atividade extracurricular. Pois bem, esse processo de musicalização dentro da escola, ele acontece da seguinte maneira. Os alunos, eles treinam aptidões musicais, ouvido,
a parte de leitura, através dos princípios. O que são os princípios? O Instituto é um colégio confessional. Então, um colégio que confessa que você tem a Bíblia como pilar, não só para o ensino de música, mas para todas as outras matérias, né? Como se dá esse ensaio, esse trabalho? Os alunos, por exemplo, nós vamos trabalhar uma peça específica, que nós vamos até daqui a pouco falar, vamos apresentar amanhã essa peça. Então você tem os 7 princípios bíblicos. Dentro do que eu posso destacar, por exemplo, o princípio do autogoverno. O que é o princípio do autogoverno? É quando o aluno, na verdade, ele consegue controlar suas próprias emoções. Então você está aprendendo a tocar o instrumento, você tem a hora certa de ler a nota, você tem que fazer todas aquelas coisas ao mesmo tempo. Mas não esquecer de respeitar a vez do colega, ouvir quando o colega está tocando. E isso sempre à luz dos princípios bíblicos. Agora você, maestro, está sempre envolvido, né? Aqui na cidade a gente já viu o maestro em várias ocasiões. Orquestra Jovem, já participou da produção do hino de Jacareí, aqui da Câmara Municipal. A música, qual que é o impacto que ela tem quando ela é influenciada, quando ela é colocada como ensino desde das primeiras séries, desde os primeiros anos? Isso reflete lá na frente, não só em questão de disciplina, mas em questão de habilidades mesmo, com, por exemplo, matemática, que dizem que a música tem uma relação ali com a matemática. Sim. Só para complementar a pergunta dela, eu já ouvi muito falar que crianças que têm aquele transtorno de déficit de atenção, seria legal estudar música. E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Tá. Bom, historicamente nós temos desde aí da década de 60, a partir da década de 60, a música ficou 30 anos fora do currículo escolar. Então, quando criou-se esse movimento da educação artística. Então, entre as linguagens que a gente tem, hoje, com a nova BNCC, que a nossa escola segue, nós temos os eixos da BNCC. Então, você tem artes, você tem dança, você tem a própria música, né? Dentro desses eixos, a música ela é de extrema importância. Nós temos vários estudos. Por exemplo, posso citar a professora Teca de Alencar, que é a professora, ela é a doutora na ECA, na USP, e ela desenvolve um trabalho de pesquisa muito significativo, que diz que nós temos o ensino de música maior, é a tese do mestrado dela, e o ensino de música menor. Esse maior e menor não está ligado à qualidade, se é melhor ou é pior, mas está ligado na relação de o ensino maior, que na verdade eu sou aluno desse primeiro ensino maior, que vem lá do século XIX, que você ensinava música só para as pessoas virtuosas, você imaginava que era um dom que qualquer pessoa não poderia fazer, só os escolhidos pelo universo poderiam tocar. E talvez eu não esteja dentro desses escolhidos do universo. Mas eu tenho uma boa notícia. A partir do século XX, essa pedagogia que a gente chama de pedagogia ativa, ela vem se desenvolvendo de uma forma muito importante dentro da escola. Daí vem essa questão da sua pergunta. Qual é a importância da música dentro da escola? Primeiro, levar qualidade de vida para o aluno. Nós sabemos que a escola, da maneira que vem acontecendo, e já há muito tempo a gente ouve falar, né? A escola vai mudar, o aluno mudou. Mas realmente o aluno mudou, a escola mudou. Então, quando você tem uma aula que é extracurricular, ela não é mais aquela aula, por exemplo, de matemática que o professor vai ficar dando só cálculo no período integral. Não, você tem que ter atividades diferenciadas, que você pode trabalhar cálculo, você pode trabalhar física, você pode trabalhar qualquer outra possibilidade, mas usando as questões de conhecimento. E a música entra para isso. Uma criança que tem um déficit qualquer que seja, ela realmente tem muito mais, em alguns casos, né, muito mais facilidade. Nós temos várias pesquisas de alunos com autismo que se desenvolvem muito bem. Então, assim, acho que é bem legal falar que a música dentro da escola está, primeiro, para qualidade de vida do aluno. Segundo, música propriamente dita como uma arte, como uma filosofia, como uma ciência e uma linguagem. Porque, embora a música não tenha o léxico da palavra, mas ela também é considerada como uma linguagem. E universal, inclusive. E universal, né? E universal. E a música vem trazendo essa série de possibilidades, né?
Quem estiver com a gente lá amanhã vai poder ver o trabalho. Nós teremos a apresentação da Orquestra por Princípios, são os alunos do 4º ano. Nós teremos o Coral do Infantil 1, que são os alunos do 1º ano, dos 6 anos, né, em diante, até o 5º ano. A orquestra, o Coral do Fundamental 2, que são os alunos maiores até o 9º ano. E a cereja do bolo que nós vamos ter lá, que é a coisa mais linda. Nós teremos uma orquestra feita com bichos de... Sabe aqueles animais, bichinhos que cachorro morde? Tipo aqueles porquinhos. Sim, faz aquele sonzinho. Exatamente. Eu bolei uma atividade com aquilo. Então, se você trabalha as propriedades da música, como altura, duração, a gente consegue fazer aquilo já com a criança desde 3 anos de idade. Então, nós teremos um balé da professora Grace, tocada, acompanhada por essa orquestra do infantil. E tudo isso, quem não estuda, quem não tem o filho no Instituto CMA, vai poder acompanhar? Vai poder acompanhar. Qual que é o endereço? Fala pra gente, professor. O endereço é Rua Conselheiro Antônio Prado, 427. Conselheiro Antônio Prado 427. Que horas que começa? A partir das 9h30 até as 13 horas. Teremos barracas típicas, exposição dos trabalhos das crianças. E é isso aí, estão todos super convidados. Eu tenho mais um monte de pergunta para te fazer, Rafael, mas vamos dar um tempinho na nossa entrevista, porque a emenda constitucional da reforma da Previdência foi promulgada em sessão solene no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sem a reforma da Previdência... O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que sem a reforma da Previdência o país seria incerto, o futuro do país seria incerto e também dramático. Então, por isso, tantas questões colocadas e, de fato, agora a reforma da Previdência colocada em sessão solene e autorizada lá no Senado Federal. Acompanhe. Emenda Constitucional número 103. Foi com esse número que as mudanças na aposentadoria entraram para a Constituição, após 9 meses de debates e votações. O governo espera uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos com as novas regras. Estou certo que a reforma da Previdência por si só não será suficiente para atender aos reclamos de todos os brasileiros, mas é um passo necessário que certamente vai abrir agora a oportunidade para o debate de uma agenda de reformas muito mais amplas. E tenho certeza que o Congresso Nacional dará a resposta à altura para que o Brasil possa refazer e transformar o Estado brasileiro, para colocar o Estado brasileiro a serviço dos brasileiros. O texto base da reforma não poupou o desejado 1 trilhão, mas poupou sim muito sofrimento, principalmente dos brasileiros mais vulneráveis. Os senadores fizeram a sua parte, os deputados fizeram a sua parte e contribuíram muito para concluir a apreciação desta matéria ainda em 2019. Acredito que é um passo fundamental para que o nosso país possa deslanchar e retomar o seu caminho e seu destino de crescimento. É muito difícil fazer um texto em que se equilibre a consciência social que é tão forte dentro deste Congresso, na Câmara, neste Senado, a preocupação com as populações mais vulneráveis num país tão injusto e, ao mesmo tempo, ter em mente a importância do equilíbrio fiscal. Maestro, a orquestra é formada por um grupo mais reduzido de alunos, mas é um grupo muito grande, né? Quando a gente fala aí, são 200 e alguma coisa? 230. E como é que foi montada, se de montar essa orquestra? A gente não tem um videozinho, mas em breve você vai acompanhar uma matéria especial aqui na TV Câmara, que a nossa equipe acompanhou vocês lá. Como é que foi esse processo para construir mesmo essa orquestra? Além da pedagogia, né? Tem esse papel do aluno se apresentar, tem essa questão de lidar com o público. Como é que foi esse processo de construção?
Tudo se inicia nas atividades diárias das aulas que eles têm, né? Dentro do Instituto, nós temos 2 vezes por semana as aulas de música, né? E com 50 minutos de duração. Dentro dessa aula, eu fui trabalhando com eles os parâmetros que são importantes. Então, a gente tem as propriedades da música, por exemplo, altura, intensidade, duração e timbre. Todas as atividades são feitas para quê? Para a experimentação. Então, o professor, ele já não tem mais aquele papel que a gente conhecia, histórico, do professor bancário, que deposita só o conhecimento no aluno. Então, na verdade, a minha forma de trabalhar é via de mão dupla. A todo tempo eu estou escutando eles. Por exemplo, quem dá aula sabe que às vezes você tem um plano de aula maravilhoso, bem fundamentado, e você chega lá e eles não querem fazer nada daquilo. E você tem que sentir. O aluno diz para você também como é que ele quer fazer, o que ele tem interesse naquele momento, aquela canção que está na cabeça dele. Então você começa a construir o processo do fazer, partindo também muitas das vezes do interesse do próprio aluno. Então a gente tem as aulas com 50 minutos de duração e a gente vai desenvolvendo as atividades num final. E o que a gente pode dizer que é um grande um diferencial do nosso ambiente lá é que muitas das vezes o professor de música dentro da escola ele é conhecido como o professor das festas. Ele faz, né? Ele agita, ele é a alegria da molecada, acontece um monte de coisa. Só que também o professor não pode perder o foco de fazer bem o trabalho, não ter um desenvolvimento dos conteúdos previstos, porque senão ele se perde com o passar do tempo e você não desenvolve um trabalho pedagógico, com fundamentação, e você só se preocupa para grandes eventos, né? Então lá a gente consegue. Então tudo que o pessoal vai acabar vendo, na verdade, é o quê? Resultado do trabalho feito por eles. Eu tenho uma curiosidade. Se você tem um aluno ali que ele não quer saber de música, ele acha que não é a praia dele música, ele não está interessado em música, o que você faz, Rafael? Posso fazer 2 coisas. Primeiro eu tento conhecê-lo, conhecer o histórico dele, da onde ele veio, o que ele ouve, o que mexe com ele. Se depois dessas ações eu não consigo, eu também tenho que ter a sensibilidade que existem pessoas que a gente conhece como amusia. Que são essas pessoas? Pessoas que não gostam. E existem casos de alunos que não gostam. Então, um aluno que não gosta, tudo bem, eu não forço. Eu não gosto de professores que fica de uma forma coercitiva sobre o aluno, né? Você tem que fazer. Você pode experimentar. Se você não quer experimentar, não tem problema. E por outro lado, deve ter muito aluno que acha que não gosta, que a princípio tem uma versão, mas depois que com o passar do tempo, com as aulas, ele vai pegando gosto com aquilo. Também, muitos, né? Muitos. Eu sou um caso. Eu comecei a estudar em 1998. Como toda boa mãe, vai para aula de música, porque você está aqui em casa sem fazer nada à tarde e eu quero ficar bem tranquila. E com o tempo você vai se apaixonando, porque é apaixonante, né? A criança, na verdade, ela é picada por um bichinho e na hora que você vai ver, ele já está super envolvido e já está pedindo para o pai comprar o instrumento. A gente tem vários casos, a escola fornece o equipamento, os instrumentos, tanto os musicais pedagógicos, são os instrumentos normais, que a gente chamaria assim, né? Instrumentos de percussão, tradicionais, e quanto instrumentos que a gente chama pedagógicos. Então eu posso muito bem fazer uma atividade de música usando um guarda-chuva, usando leques, usando esses outros tipos de possibilidades de leitura para trabalhar elementos musicais. Professor, obrigada, viu? Daqui a pouco a gente, na volta das matérias que a gente vai acompanhar agora, a gente vai receber a professora Kátia, mas obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, El. Bom, a gente vai conferir agora quais são as notícias do esporte para o final de semana e quem traz essas informações para a gente é a Daniela Santos.
pessoal, o Câmara Esporte da semana tá na área e olha que legal, neste sábado vai rolar uma seletiva de voleibol lá no Educamais São João. A partir das 8h30 da manhã é a vez das meninas que nasceram nos anos de 2006, 2007 e 2008. E um pouquinho mais tarde, às 10h30, é a vez do público masculino, os meninos que nasceram nesses mesmos anos. Então, boa sorte para quem vai participar. E também no sábado acontece um festival de handball que vai rolar lá no ginásio poliesportivo do Vale do Sol, que fica na região sul de São José dos Campos. E Jacareí vai participar em diferentes equipes. Domingão tem maratona aquática em Ilhabela, do litoral norte, olha que gostoso. E as equipes de Jacareí vão participar em diferentes modalidades. E também no domingo tem a meia maratona de Jacareí, com início a partir das 7 horas da manhã, lá no bairro Pagador Andrade. E tem corrida de 21 quilômetros, corrida de 5 km e tem caminhada de apenas 5 quilômetros para aqueles que querem alguma coisa mais light. Já é o segundo ano que a prova acontece aqui na cidade de Jacareí. Então, boa sorte e boa corrida para quem vai participar. E o Câmara Esporte fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau! E como hoje é sexta-feira, agora é hora de ficar por dentro de todas as atividades culturais da nossa cidade. Se liga! Para você que curte um filme de terror e também de brincar com algumas imagens na câmera, esse fim de semana acontece no Museu de Antropologia do Vale uma oficina que vai ensinar os participantes a fazer um curta-metragem desse gênero de cinema. Não perde, vai ser de arrepiar. E a música toma conta do Pátio dos Trilhos nesse sábado com o festival de punk Cena Viva. E para acompanhar os shows, você também vai encontrar food trucks e cerveja artesanal da cidade. E tem esquenta de carnaval acontecendo nesse fim de semana lá no Bunkyo. E olha, no evento também vão ser escolhidos o Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval 2020. Para você participar desse evento, é só você comparecer em qualquer sede das escolas de samba com 1 quilo de alimento, exceto sal. Olá, nós somos a Companhia Terezinha de Contação de Histórias. No dia 24 de novembro, domingo, às 16 horas, estaremos na Sala Mário Lago, lá na Fundação Cultural Jacareí, para um espetáculo chamado Um Baobá de Histórias, que além de histórias, músicas, bonecos, teremos uma oficina de confecção de bonecas havaianas. E para você que perdeu a apresentação do Coro Jovem de Jacareí na semana passada, neste domingo eles vão estar lá na paróquia do São Silvestre com o espetáculo do clássico ao pop. Eu fico por aqui, bom fim de semana, tchau! E você já se imaginou reencontrando amigos da época da escola? Pois foi isso que um grupo de ex-alunos e funcionários do Colégio Silva Prado Sene fizeram, um reencontro para lá de especial. Do álbum de formatura para os dias de hoje. Ex-alunos, professores e funcionários do Colégio Silva Prado, o Sene, viveram momentos de emoção com o reencontro, que reuniu 87 pessoas que passaram pela escola em diferentes décadas. Uma emoção muito grande, um carinho especial por todos os alunos que aqui estiveram comigo, os professores e esse prédio que nos lembra a cada momento. Estamos relembrando coisas assim dos anos 60, que tem esquecido. E o Sene, aquele palco do Sene, tem muita história da vida nossa aqui, né? Então o local foi apropriado, aquele salão, para nós é um local sagrado mesmo, para quem estudou na década de 60 e 70. E a emoção é grande, é difícil falar hoje, que realmente eu estou emocionado. Você viu que não é fácil passar toda essa alegria que passando aqui não. Já que é hora de lembrar os momentos vividos na escola, olha só as fotografias de alguns ex-alunos. O ano é 1968. Teve viagem para Campos do Jordão, Rio de Janeiro e, claro, a formatura. Mas você reparou nesse casal das fotos? Então, o Silvio e a Lúcia estão juntos há 50 anos e o Sene
faz parte dessa história de amor. Ele estudava com a minha irmã aqui no Sene e eu noutra classe, que eu era bem mais nova. Daí nós fizemos uma excursão para Campos do Jordão, foi o Valdir Capuzzi, foi uma excursão que tem lembrança até hoje, todo mundo adorou. Daí que começou mais o namoro. Nós começamos a dar uma flertadinha para cá, para lá. Na excursão a gente aproximou mais ainda, depois namorou. Além de matar a saudade dos amigos e fazer um lanche juntos, o evento também foi uma oportunidade para mostrar a escola às novas gerações. Não faltaram abraços, sorrisos e os celulares nas mãos, prontinhos para eternizar, por meio de fotografias, cada momento. Para os organizadores, o professor Vitor e o ex-aluno Valdir, esse foi só o primeiro de muitos reencontros. Nós vamos embora, mas eles têm gente nova, né? Quer dizer, a tendência é que não para nunca mais mesmo. Se Deus quiser, isso aqui vai ser sempre agora, tá bom? E agora a gente está aqui com a professora Kátia Fumagalli, que é diretora do Instituto Semear. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada. Responsável aí pela... Amanhã tem a apresentação da orquestra, como a gente bem colocou com o maestro, mas tem muita coisa acontecendo durante essa feira que vai acontecer a partir das 9h30 da manhã. É isso mesmo, Kátia? Isso mesmo. A feira ela é montada durante vários meses do ano letivo. Então, as crianças desde os 3 anos até os 14, eles se envolvem numa temática. E este ano a temática são as nações. Então, a gente vai começar falando de globalização, né? E toda a parte cultural em todos os hemisférios da Terra. E eles produzem, né? Eles pesquisam, eles constroem robôs e pinguins e tudo que a família possa interagir. Então é uma integração mesmo, família, escola, cultura. O Semear tem muito essa veia da integração, é muito importante, né? Como o nosso professor já bem disse, né? Nós não somos depositários, nós compartilhamos. Então é uma via bem de mão dupla mesmo. Então amanhã eles vão poder estar expondo tudo isso. É o evento do ano. É o fechamento do ano. Preparam lá no comecinho para fechar agora no final do ano. A gente começa a desenhar lá no planejamento em janeiro. E aí eles vêm trabalhando em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares, e amanhã eles expõem o que eles concluíram aí dessas descobertas, né? Então tem as apresentações musicais, que é uma veia muito significativa no Semear, e a parte pedagógica. Então cada sala monta o seu ambiente. Então é como se você passeasse pelo mundo entrando nas salas. Kátia, quando você fala que o objetivo do Instituto é justamente não ser um professor depositário, não só de despejar o conhecimento em cima do aluno, talvez isso venha contra o sistema educativo que a gente conhece de séculos, que é o aluno sentado na carteira, o professor ali explicando. Talvez essa remodelagem, essa nova construção seja o caminho para a gente transformar a educação, que é a base de tudo? Acredito totalmente nisso. Não funciona mais, né? Não funciona, não tem como. A gente sabe que a gente está permeado disso ainda, né? O sistema educacional ele está construído nas últimas décadas nesse fundamento do depositário, mas não tanto o educando quanto o educador, ele tem papéis bem significativos, ambos têm experiências, desde uma criança de 3 anos, né? No desenvolvimento da linguagem dela, ela vai ensinar algo que a gente precisa aprender para compartilhar algo que a gente tem com ela. Até o de 13, 14, que está naquele conflito adolescente, né? Que é uma fase deliciosa, que eu amo muito, e eles estão descobrindo um monte de coisa. E a gente descobre um monte de coisa com eles, né? Então eu acredito sim nessa educação
mais participativa. A gente precisa resgatar isso. Olhar o educando como um indivíduo. Participativo. Participativo. E é interessante que uma feira assim, ela prepara não só em termos de conhecimento, o aluno que teve que se preparar o ano inteiro para fazer esse desfecho, mas também prepara o aluno para falar em público, para conversar com as pessoas, para interagir, para, de repente, conseguir, de maneira didática, explicar aquele conhecimento para outra pessoa. E você consegue, isso, a base para você conseguir atingir esse objetivo é conhecer a individualidade dele, né? Não tem como pôr numa forminha, todos vão fazer isso. Precisa conhecer a individualidade. Então tem aspectos específicos. Então nós temos alunos que são aqueles alunos que não têm a fala, né? Não são tão, como eu posso dizer, despojados, né? Eloquentes para falar. Mas ele tem outras habilidades que quando eu me preocupo em conhecê-lo, eu descubro. Então ele tem uma habilidade incrível para desenvolver um vídeo, né? Ele tem uma perspicácia que o outro talvez não tenha, mas precisa ver essa interação. Se não houver, a gente não consegue descobrir. É um trabalho em equipe e, além disso, ajuda a lidar com a ansiedade, né, Kátia? Total. Porque durante todo esse ano eles devem estar com o coração na mão agora para fazer essa apresentação amanhã. E é uma ansiedade mesmo, né? Conflitos, vai girando deles, né? Eu vou ou eu não vou? Eu participo ou não participo? Eu tô com medo, eu não quero falar, eu não quero tocar, né? Ai, professor, eu não vou cantar, né? Mas depois que eles se descobrem, é maravilhoso. E tudo isso a gente vai poder ver amanhã, a partir das 9h30 da manhã, lá na Rua Conselheiro Antônio Prado. Isso, no CMA, a partir das 9h30, Conselheiro Antônio Prado, 427. Os portões estarão abertos para conhecer todo o trabalho, a parte artística. Estaremos lá para receber todos com muito carinho. Parabéns, Kátia, pelo seu trabalho. Sucesso para vocês amanhã. Amém, obrigada. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Interaja com a gente, curta e compartilhe todo o nosso conteúdo e um ótimo final de semana para você. Logo mais, a partir do meio-dia, você confere as principais notícias da semana no NJ com a Daniela Santos e tem reprise do Bom Dia à 1h da tarde, caso você perdeu essa edição ao vivo, que começou às 9h da manhã, tem reprise 1 da tarde, depois às 11h da noite. Obrigado mais uma vez pela sua companhia durante toda essa semana, um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.